Olá, Felipe aqui. Hoje vamos construir um formulário de login usando Laravel, Liveware e adicionando hit limit no login de usuários. Então, basicamente, o que a gente vai fazer? A gente tem um formulário de login, onde o cara vai preencher seu e-mail, sua senha, vai clicar em entrar. O que nós vamos fazer? Então, dentro do formulário de login, a gente tem um input, tem um label e tem um botão de entrar e um formulário. Primeiro passo, o que a gente precisa fazer? A gente tem que adicionar um where submit e o nome dele, login. O que a gente mais precisa adicionar? Dentro dos input, precisamos adicionar um where model. O que o where model vai fazer? Ele vai passar os dados do front-end para o back-end, sem precisar de JavaScript. Então aqui a gente vai botar mail. Aqui a gente tem o password, então vamos adicionar o where model igual a password. Então aqui o cara vai preencher a senha dele. E o botão submit por si só, ele vai executar o formulário, vai bater no back-end. Aqui faltou submit login, certo. Então aqui a gente, quando tu clicar no botão de submit, ele vai executar uma função no back-end do login e vai validar o que a gente precisa fazer. Então, o primeiro passo que a gente tem criamos duas rotas, uma rota de login que vai executar esse componente aqui. Então a gente chamou o login, chamou o componente, deu um nome a ela. E para a rota de dashboard, a gente utiliza esse media de authenticate, que ele vai fazer? Ele vai verificar se o usuário que a gente tem cadastrado, ele bate com os dados que foi passado no formulário. Se sim, ele vai cair nessa tela do dashboard, se não, ele volta para o login. Então se a gente vir aqui e adicionar dashboard, ele não vai entrar porque não está logado. Então o que a gente vai fazer? Primeiro a gente criou dois nomes aqui para usar no formulário, que seria o mail e o password. Então a gente tem que definir essas variáveis aqui. A gente define usando public, ponto de pergunta, string mail igual a null. Próximo passo é fazer a mesma coisa para senha, certo? A gente precisa criar uma função chamada login, function login. O que essa função vai ter? Se eu der um dd dos dados que foi passado no formulário, eu vou ver que vai chegar nessa função. Então teste@gmail.com, senha 12345678. Certo, os dados que foram passados chegou aqui, então eu consigo verificar através disso. Como que eu verifico se o e-mail que foi passado aqui é o mesmo e-mail que a gente tem cadastrado na tabela de usuários? Então a gente vai criar mais uma função chamada public function rules. O que ela vai retornar? Um array. Esse array a gente vai ter um return. Dentro do return a gente vai verificar o e-mail. Se o e-mail é obrigatório, então a gente vai definir que o e-mail é obrigatório e ele tem que ser do tipo e-mail, certo? Próximo passo, a gente tem que definir a senha, password. A senha, ela também é obrigatória, então a gente vai adicionar ela como obrigatória. E ela tem que ter no mínimo 6 caracteres, certo? Aqui a gente retorna. Então, como que a gente chama essa função aqui dentro? A gente usa aqui $disso validate. O que o validate faz? O validate vai executar a função vai verificar se existem regras e mensagens e atributos. Então essas três validações. Então a gente tem as regras, a gente precisa também as mensagens e também se tiver que validar alguma coisa antes de passar, a gente pode passar nos atributos. Então vamos ver aqui. Então precisa ter 6 caracteres, tem que ser um e-mail. Então como que a gente vai testar aqui?
Tá, Felipe@gmail, é um e-mail, contém arroba, né? E eu vou botar só 4 caracteres. Não fez nada. O que aconteceu? Ele parou aqui, então ele não chegou no DD. Então a gente precisa mostrar para o usuário essa mensagem, né? Então a gente consegue criar aqui, a gente consegue usar o erro, utilizando o meio, que é o campo que a gente está usando aqui no Edmodo, e a gente consegue criar aqui um spam que vai adicionar a mensagem. Então aqui a gente pode adicionar uma classe só para deixar ele colorido, dar um tom de destaque um pouco maior. E aqui a gente faz a mesma coisa, error password, e faz a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Então a gente copia isso aqui e cola aqui, certo? Então agora, se eu clicar aqui, ele já mostrou. Opa, a mensagem veio em inglês. Como que eu consigo traduzir isso aqui? Então a gente viu aqui que dentro da função de validate ele passa as regras e passa mensagens. Então o que eu preciso fazer aqui? Eu crio mais uma função, public function messages, retorna um array. O que esse array vai retornar? Ele vai retornar a tradução. Já vou usar aqui que ele completou, porque eu vou botar o campo é obrigatório. O e-mail precisa ser um valor válido. O campo deve ser um e-mail válido. A senha é obrigatória. A senha deve ter no mínimo 8 caracteres. Beleza, esse aqui eu não preciso passar em lugar nenhum, que aqui, através do validate, ele recupera as regras e recupera a mensagem. Então, eu estou adicionando 4 letras, precisa ter no mínimo 6. A senha deve ter no mínimo 6 caracteres. Se eu não passar nada, a senha é obrigatória. Certo, o que a gente vai fazer agora? Agora, a gente tem que tentar logar, né? Então, primeiro passo, a gente já tem a senha, a gente tem o usuário, e a gente vai verificar se aqueles dados lá são iguais a esse aqui. Então, como a gente pode fazer isso aqui? A gente cria um trycast aqui, e aqui embaixo um cast. Podemos adicionar no e-mail ou na senha. Vamos deixar, caso der algum erro, a gente adiciona essa mensagem no campo de e-mail. Então ele vai cair aqui. Primeiro passo, a gente precisa verificar se essas credenciais que foram passadas estão de acordo com esses dados aqui. Então vamos criar um campo aqui, credenciais. O que ele vai receber? Ele vai receber um auth, attempt, e-mail e senha. Aqui só vamos importar, sempre usando o suporte facade aqui, certo? O que vamos verificar? Se ele conseguiu logar, se ele não conseguiu logar, vamos adicionar uma exceção. Então ele não conseguiu logar. Se caso ele conseguiu logar, né? Achar os dados do usuário correto, aqui damos um return, e aqui adicionamos um return $dis redirect /dashboard, certo? Então ele conseguiu logar, vai passar o e-mail, a senha. Esses e-mails bate com os dados do banco de dados? Sim. Então isso aqui ele vai ignorar e vai dar um redirect aqui. Outra coisa, ele não conseguiu logar, então ele vai cair aqui. Então isso aqui vai lançar um erro, mas nós não precisamos lançar um erro. A gente pode lançar um add error para o campo e-mail, da mesma fórmula que ali, que a gente fez aqui embaixo, mandando o erro da função. Então a gente adiciona aqui. Então vamos lá. Ó, o campo é obrigatório, vou adicionar um ponto .com aqui e vou adicionar 1, 2, 3, 4. Ó, a senha deve ter no mínimo 6 caracteres, certo? Vamos adicionar. E-mail ou senha inválidos. Então esses dados que ele está passando não está valendo. Não é o que está cadastrado no banco. O que é o e-mail que está cadastrado? O e-mail é john@example.com. Tá, mas qual a senha? A senha é password. Password,
os dados são válidos, ele vai logar e vai cair no login, no dashboard, certo? Autenticado. O que a gente vai fazer? Só vou deslogar ele aqui, então, criar dentro do Mouth, wbf, Mouth, Alt, Logout, certo? Só para deslogar o cara do sistema e agora não consigo mais entrar em dashboard. Ó, eu retorno para o login, certo? O que a gente vai fazer? A gente conseguiu logar, a gente conseguiu usar as credenciais dele, adicionamos erro. Agora o próximo passo é a gente conseguir limitar para esse usuário não ficar, por exemplo, o meu usuário certo é o John, mas eu estou tentando aqui com o Felipe. Estou usando a senha, sei que esse aqui ele não vai parar no login. Se eu ir no inspecionar, ó, toda vez que eu clicar no entrar, ele fica mandando uma notificação para o backend. Para a gente não ter ataque de força bruta, o que a gente faz? A gente adiciona um rate limiter, que ele vai pegar o e-mail que a pessoa está usando, vai verificar se esse e-mail já foi tentado. Então, se tu tentar esse e-mail, por exemplo, 5 vezes, ele vai te bloquear e vai te bloquear por 60 segundos. Então, tu não consegue mais logar no sistema e nem tentar fazer o login. Então, como é que a gente pode fazer isso? Existe uma funcionalidade chamada rate limiter. A gente importa ele. A gente vai usar esse too many attempts. E o que a gente vai passar? A gente vai passar o e-mail da pessoa. Vamos sempre formatar o e-mail para minúsculo. Então todos os caracteres que vier passado do e-mail a gente vai passar como minúsculo. Aqui está retornando um erro. É só importar o suporte aqui. Beleza. Então o que acontece? A gente está tentando logar. Vamos tentar logar com esse e-mail por 5 vezes. E agora a gente tem que validar. Então, certo. Vamos validar ele aqui. Se esse e-mail foi tentado muitas vezes, o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar um erro. Mesma coisa que a gente fez aqui embaixo. Adicionemos um erro no e-mail, o e-mail sem inválidos, o e-mail obrigatório, sem obrigatório, a gente vai adicionar no e-mail. Então o que a gente vai fazer? A gente vai adicionar no e-mail, no caso. A gente vai passar aqui um trans auth ponto isso aqui. A gente não precisa dos minutos, a gente pode bloquear só pelos segundos. Então o que a gente vai fazer? A gente criou aqui a função, toda vez que ele passar, a gente vai contar quantas vezes ele passou e a gente vai bloquear por 60 segundos, que é o que a gente tem configurado lá no arquivo de autenticação. Aqui, dentro de config, auth, a gente tem que a gente vai bloquear ele por 60 segundos, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu estou usando, estou bloqueando, então eu estou continuando tentando. Ó, 2, 3, 4, 5. Pô, não está valendo. Isso aqui não está funcionando. Tá, não está funcionando porque a gente tem que registrar toda vez que ele passar aqui. Então, rate limiter, hit, o e-mail. Aqui pode dar problema. A gente usou minúsculo, então vamos adicionar um minúsculo aqui também. Com isso, toda vez que ele passar aqui, ele vai registrar 1, 2, 3, 4, 5, assim por diante. Então a gente vai bloquear na quinta tentativa. Então, vou limpar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. A próxima vai vir a mensagem. Você tentou muitas tentativas, fez muitas tentativas, aguarde 56 segundos. Então daqui 56 segundos vai liberar de novo para esse e-mail para ele conseguir tentar de novo. Certo? Vou subir esse repositório agora dentro do GitHub. Vou adicionar o link aqui abaixo e também vai aparecer no nosso blog Devs Brasil. Uma boa noite.